IAC chamou o Lorenzo Mani e fez essa exposição aqui, que foi Amílcar de Castro. Não, acho que foi essa. Foi a outra. Não, foi a outra. Foi Amílcar de Castro, Ulisses Castro e o Lorenzo Mani, que fez a curadoria, e na parte do Ulisses era entrada mais nos projetos dele, né? E daí que tinha o projeto desses dois livros, e como a Manus falou, que eram esses dois livros exatamente assim, o que, como editora, a gente chama de boneco ou boneca, dependendo se você está no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Ou é feminino ou masculino, que se chama. E quer dizer, que é um protótipo do livrinho. E eu fiquei encantada, enfim, assim, poetas leram já, e eu não sou poeta, mas eu sei que a poesia é muito boa, é incrível, e é muito bonito. E aí a Raquel tinha essa ideia de publicar, o João Bandeira, assim, adoraria também que fosse publicado, o Lorenzo Mani, enfim, era uma coisa que tinha cabimento de se publicar, não só como um documento, mas como um livro de poesia. Então, quando veio realmente a Raquel falou, bom, Bia, agora vamos mesmo, vamos fazer, e fica aquela ideia rolando, e a Raquel falou, bom, vamos ou não vamos? Então vamos lá. Mas como é que a gente faz, principalmente vindo do Instituto como IAC, que é ligado a artes plásticas e a documentação, falar, mas eu não quero nem como documento e nem como arte, quero como livro de poesia, porque briga as coisas, né? Um livro de poesia não é um livro de arte, porque não vai, não porque não vai ser bonito, mas um livro de artista vai ter que respeitar o tipo de papel que ele escolheu, e um livro de documento, se está amarelado ou não está, se dobrou um pouco a página, como é que foi encontrado exatamente aquilo, enfim, tem que ser facsimilar, você tem que ver a marca da impressão digital do autor, tem muito mais assim, o fetiche, a biografia do artista, quer dizer, não a biografia, quase a biologia do artista tem que estar ali, né? Como mesmo um quadro, quer dizer, é muito importante que seja o original, não é a cópia. E um livro é um produto industrial, você está vendo sempre a cópia, o que vale é a literatura, tanto faz o suporte onde está, se está em digital, se está em papel, se está num papel ou no outro papel. Agora, ele é um artista, a poesia dele é visual, então importa, né, se o formato que ele deixou, um formato, sei lá, de 20 centímetros por 20, é assim que vai ser publicado. Ele deixou o protótipo do livro dele daquele tamanho. Então, tinha todas assim, peculiaridades que a gente tinha que seguir se quisesse fazer como ele faria se fosse vivo. Então, não era um documento, a gente queria um livro de poesia. Então, eu achava que a gente não devia respeitar a parte documental, mas devia respeitar e tentar adivinhar a ideia dele do que ele faria se ele fosse editar aquele livro como um livro de poesia. E não era difícil adivinhar, já que ele tinha deixado o protótipo, mas ele deixou com letras datilografadas. Qual tipologia que ele usaria? O único poema que ele publicou vivo foi esse aqui. Ele usou esse tipo de tipologia, mas será que ele usaria essa para os outros? Será que para cada poema ele usaria uma diferente ou para todos os poemas ele usaria a mesma? Isso, para um artista concreto, para um poeta visual, é muito importante. A forma é o conteúdo. Então, como é que a gente ia escolher por ele? Era uma coisa muito difícil. Então, como fazer o que ele faria sem ser documental, sem ter esse preciosismo que eu acho que atrapalharia a leitura, você estaria lendo um documento e não um poema, porque de fato eu acho que atrapalharia. Então, foi muito importante da reunião com a ABEI para pensar isso, porque a ABEI é uma editora que publica livros de arte, livros de artista, trabalha muito com essa questão do facsimilar, e é uma editora muito acostumada a pensar, a ter problemas na mão, até abacaxi. Espera aí, você quer o quê?
Então vamos pensar, é facsimilar, vai ser assim, não é? Então não pode ser assim, esquece isso. Você está sendo incoerente, se pediu uma coisa e está falando outra. Eles são muito precisos, assim, eles ajudam muito a te mostrar que você está errado. Você está falando uma coisa, eu falo assim, eu não quero que seja documental, mas eu quero, olha, esse papel é assim, eu quero assim. Eu falo, então, se falou uma coisa, você está falando outra. Peraí. Então foi uma coisa assim, acho que foi uma união muito bacana, assim, esses três, né? O IAC, que eu acho que é assim, muito assim, a coisa da pesquisa, da documentação e da arte. Eu, que sou uma coisa, né, ligada à escritora e editora. E eles, que eu acho que tem essa coisa do cuidado gráfico e do pensamento mesmo de produção, de edição. Então, sei lá, eu acho que saiu, se saiu bacana foi por conta desses três pés, assim. Então, acho que talvez vocês puderem...